Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no estudo em 1º Nef, capítulo 2, a partir do versículo 17 em diante. Essa semana a designação são 5 capítulos apenas. E como nós temos 7 dias na semana, eu vou tentar ler versículo por versículo, porque a designação ficou pequena para 7 dias. Então a gente vai fazer aqui versículo por versículo, tá bom? Fiz uma divisão aqui. Então hoje a gente vai continuar a partir do versículo 17. Nos versículos anteriores, nós vimos que Lamã e Lemuel estavam murmurando contra o seu pai, porque eles não conheciam a maneira de Deus proceder. E Nef, ele toma uma atitude diferente. Ao invés de reclamar, de murmurar, ele vai buscar ao Senhor para saber se essas coisas são verdadeiras por si mesmo. E o Senhor visita Nef, por meio do Espírito Santo e confirma que as coisas que o pai dele havia falado era verdadeira. Então, por esse motivo, Nef, ele não se revolta como seu pai, contra o seu pai, assim como seus irmãos mais velhos. E agora aqui no versículo 17, ele vem contar a Sam a revelação que ele teve por meio do Espírito Santo. Vamos ver aqui. E falei a Sam e contei-lhe as coisas que o Senhor me havia manifestado por meio do seu Espírito Santo. E aconteceu que ele acreditou em minhas palavras. Observe, que Sam, ele recebeu o seu próprio testemunho quando o irmão dele compartilhou o testemunho dele. Tem pessoas que têm um dom de acreditar, que tem facilidade em receber essa revelação do Senhor. E Nef, bastou ouvir o seu irmão falar que era verdadeira essas coisas, que o Espírito confirmou a ele também. Então, os dois sabiam agora que o pai dele, estava falando as coisas certas, que não era nenhum doido que tinha levado eles para o deserto. Bom, ele vai usar o mesmo procedimento aqui para falar com Lamã e Lemuel, que já haviam reclamado do pai dele aqui. Diz assim: mas eis que Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvido às minhas palavras. E aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. Interessante, que algumas pessoas acreditam, outros não. Às vezes, Nef falou do mesmo jeito que ele falou para Sam, ele também falou para Lamã e Lemuel. Então, a diferença está na pessoa que está recebendo. Não é a questão da maneira que está sendo pregado, mas aqui é a questão que a pessoa tem o coração duro, e por isso eles não acreditaram. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo: bendito és tu, Nef, por causa de tua fé, e porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. Isso é muito importante, procurar o Senhor diligentemente, orar ao Senhor diligentemente, ou seja, todos os dias, ler as Escrituras todos os dias. Isso é buscar ao Senhor diligentemente. Quem sabe ao nós fazermos isso sempre, nós possamos ouvir a voz do Senhor, assim como ele disse para Nef, mas cada um com o seu próprio nome. Vanderlei, bendito és tu, porque me procuraste diligentemente. Que todos nós possamos ouvir a voz do Senhor. Continuando, ele diz assim, o Senhor está falando a Nef e disse o seguinte: e se guardares os meus mandamentos, prosperarás e serás conduzida a uma terra de promissão. Sim, uma terra que prepararei para ti. Sim, uma terra escolhida acima de todas as outras terras. Bom, então, até dado o momento aqui, não havia sido prometido uma terra de promissão, uma terra melhor do que as outras terras. Observe que Leí, ele sai de Jerusalém, vai para o deserto, sai de todo o seu conforto, deixa ouro, prata, as coisas preciosas, mas não com promessa de que ia ganhar outra terra. Tá bom? Ele apenas é obediente ao Senhor e leva a sua família para o deserto. E aqui nós vamos o Senhor falando a Nef que se ele guardar os mandamentos, ele então vai receber uma terra acima de outras terras, vai ser muito bem abençoado. Essa parte no versículo 20 aqui, é muito bom a gente substituir palavras. Às vezes o Espírito vai te confirmar algo no seu coração, tá bom? Tem a palavra escrita, mas tem o que o Espírito Santo diz ao nosso coração. Por exemplo, alguém que pode estar ouvindo essa mensagem e mora em uma casa de aluguel, talvez ouvindo essa mensagem, possa ouvir, trocando essas palavras, a seguinte palavra: e se guardares os meus mandamentos, terás uma casa escolhida acima de todas as outras casas.
Então veja que o Senhor, ele pode, assim como ele preparou para Nefe e Leí, né, a família ali, uma terra acima de todas as outras terras, o Senhor também pode te proporcionar uma moradia para você e sua família, tá bom? E assim as outras palavras, né? Alguém, por exemplo, que está buscando um cônjuge, né? Uma esposa, e o Senhor pode sentir no coração que o Senhor vai te preparar uma esposa escolhida, né? Entre todas as outras esposas. Então a gente pode personalizar as escrituras. O Espírito, ele personaliza as escrituras para nós. Continuando aqui, diz assim: e se teus irmãos se rebelarem contra mim, serão afastados da presença do Senhor. E se guardardes os meus mandamentos, será feito governante e mestre de teus irmãos. Pois, eis que no dia em que se rebelarem contra mim, eu os amaldiçoarei com dolorosa maldição, e não terás poder sobre tua semente, a menos que ela também se rebele contra mim. E se acontecer que ela se rebelar contra mim, eles serão um flagelo para seus descendentes, a fim de levá-los ao caminho da lembrança. Bom, então aqui, né, tudo tem o se guardares os meus mandamentos. Então as promessas feitas a Nefe aqui são grandes, mas se ele guardar os mandamentos, são promessas condicionadas mediante a fidelidade. E assim é conosco também. O Senhor tem grandes promessas, mas são condicionadas à nossa fidelidade também, né? Continuando aqui, vamos para o primeiro Nefe, capítulo 3. Vamos seguindo aqui pelo versículo 1 em diante. Diz assim: e aconteceu que eu, Nefe, depois de haver falado com o Senhor, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que ele me falou, dizendo: eis que sonhei um sonho, no qual o Senhor me ordenou que tu e teus irmãos voltassem a Jerusalém. Pois eis que Labão possui os registros dos judeus e também a genealogia de meus antepassados, e eles estão gravados em placas de latão. E ordenou-me o Senhor, portanto, que tu e teus irmãos fossem à casa de Labão, buscar os registros e trouxesses aqui para o deserto. E agora eis que teus irmãos murmuram, dizendo que lhe pedi uma coisa difícil. Eis, porém, que não sou eu quem pede, mas é uma ordem do Senhor. Bom, aqui, né, o Leí, ao chamar Nefe e chamar ele ali e falar sobre esse mandamento do Senhor, que eles deveriam voltar até Jerusalém, né, e buscar as placas de latão. Por que será que quando saiu de Jerusalém eles já não trouxeram essas placas? Aqui foi uma experiência guardada para o Senhor. O Senhor quer trazer um grande aprendizado para Nefe, para Lamã, Lemuel. Então ele quer trazer um grande aprendizado para essa família. Então só depois que eles estão no deserto que Leí ele recebe esse mandamento de que seus filhos deveriam voltar a Jerusalém e trazer essas placas de latão. Tá bom? E os irmãos de Nefe, Lamã e Lemuel, eles murmuraram, dizendo que o Senhor pediu algo difícil para eles, né? Difícil de ser realizado ali. Bom, aqui tem uma pergunta para vocês, né? Eu vou fazer na aula das 5h20, todo dia eu dou aula das 5h20 às 6 da manhã, né? Então eu vou fazer essa pergunta lá, como se fosse uma pegadinha, tá bom? E eu faço aqui, né? Mas eu dou um tempo para vocês e respondo. Será que Nefe, né? Nefe não... Quando Leí ele pediu, né, a Lamã e Lemuel que voltassem para Jerusalém e buscassem essas placas, era algo difícil. Quantos dias Lamã e Lemuel teriam que viajar no deserto para chegar até Jerusalém, né? Então essa é a pergunta. Quanto tempo de viagem Lamã e Lemuel demorariam para chegar até Jerusalém? Bom, se a resposta que você deu foi 3 dias, está errada, tá bom? Porque aqui nesse ponto, Leí ele está perto da costa do Mar Vermelho, né? Ele viajou lá perto da costa do Mar Vermelho. E da costa do Mar Vermelho até Jerusalém dá cerca, andando de camelo, dá cerca aí de 14 dias, praticamente 2 semanas aí. E aí dá para a gente entender o sofrimento de Saria, né? Quando os seus filhos vão buscar a placa, porque são 14 dias para ir, mais 14 dias para voltar, fora os dias que eles vão ficar em Jerusalém tentando recuperar essas placas. Então dá praticamente 1 mês de ausência dos filhos ali. Então ela pensa realmente que seus filhos haviam morrido, mas a gente vai chegar nessa parte ainda. Então a resposta é essa, que eram 14 dias no deserto, era algo muito difícil que eles tinham que fazer para ir buscar as placas, né? E além do mais, se fosse para ir para Jerusalém e ficar lá, eu acho que eles não teriam reclamado, mas
seria buscar as placas e voltar para o deserto de novo. Então era algo bem difícil, considerado ali especificamente por Lamã e Lemuel. Por isso, né, eles reclamaram bastante, tá bom? Só respondendo essa questão aí de que era 14 dias, lá em 1º Nef, capítulo 2, versículo 6, é mencionado assim: e aconteceu que depois de haver viajado 3 dias pelo deserto, armou sua tenda num vale, à margem dos rios de água. Então lá em 1º Nef, capítulo 2, versículo 6, é mencionado que ele viajou 3 dias no deserto, tá bom? Só que aqui, nos versículos anteriores, do versículo 4 e versículo 5, já fala que ele havia viajado e chegado na costa do Mar Vermelho. Então, na margens do Mar Vermelho, ele viaja mais 3 dias no deserto ali, tá bom? Então, é essa a resposta aqui. Na verdade, então, eles tinham que viajar para buscar as placas e cerca de 14 dias, tá bom? Pelo deserto. Vamos continuar o nosso estudo aqui. Versículo 6. Vai, portanto, meu filho, e serás favorecido pelo Senhor, porque não murmuraste. Tinha outra parte aqui que eu ia falar, deixa eu ver aqui. Ele pediu aqui para ir buscar, né, que era algo difícil. Bom, vamos continuar aqui, eu acho que eu não anotei aqui não. Vamos continuar aqui, o versículo 7 então, né. E aconteceu que eu, Nef, disse ao meu pai: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. E aconteceu que quando meu pai ouviu essas palavras, rejubilou-se, porque compreendeu que o Senhor me havia abençoado. Observa que ele rejubilou-se, né? Ficou muito feliz, porque ele entendeu, ele compreendeu que o filho dele havia sido abençoado pelo Senhor. A gente não vê aqui Nef ganhando um carro novo, nada disso. É a compreensão do plano, né? Ele havia compreendido, ele sabia por si só que aquelas coisas eram verdadeiras, porque ele havia buscado o Senhor em oração, ele havia sido manifestado pelo Espírito. Bom, aqui esse versículo 7 ele é muito conhecido e tem várias aplicações, né? Quando o Nef diz, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Primeiro aqui, né, que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Ou seja, ele não vai dar um mandamento impossível para nós. Sempre ele vai dar meios de nós cumprirmos esse mandamento. E aqui essa parte, né? Eu irei e cumprirei. Bom, aqui nós devemos separar essa frase em duas coisas. Primeiro, eu irei, né? É aceitar o chamado, aceitar a missão, tá bom? Muitos podem dizer, eu não irei. Quando tem um chamado, uma designação que o bispo dá, um chamado na ala, a pessoa recusa, ela fala, não irei, né? não vou servir nesse chamado. Mas tem pessoas que dizem, eu irei, né? Ela aceita o chamado, mas não cumprirei, né? Porque ela ocupa o chamado, mas não efetua as coisas do chamado, né? Então, é igual dizer aqui na missão que foi dada aqui, né? Lamã e Lemuel, eles aceitaram a missão, eles disseram, eu irei, mas não farei, né? Porque na primeira tentativa que deu errado, eles já queriam voltar, tá bom? E nós devemos fazer assim como Nef, eu irei e cumprirei. A palavra cumprirei, ela de origem latina, ela significa completar. Então significa, eu irei e completarei a missão, né? Para nós seria assim, quando vem um chamado ali da pessoa fazer uma missão de tempo integral, eu irei e cumprirei, eu irei e completarei essa missão de tempo integral, ou o chamado que a pessoa recebeu, né, seja qual for o chamado, eu irei e completarei esse chamado, eu vou ficar ali, vou fazer a função que o Senhor quer de mim. A palavra latina também para cumprirei, né, significa então completo, completarei, ou satisfeito, no sentido de satisfazer-se naquele momento, tá bom? Satisfazer-se naquele momento, não, satisfazer-se naquela missão que foi dada, ou seja, completar aquela missão. Vamos continuar aqui, versículo 9, diz assim, e eu, Nef, e meus irmãos empreendemos viagem pelo deserto, com nossas tendas, para subir à terra de Jerusalém. E aconteceu que, tendo subido à terra de Jerusalém, e meus irmãos pusemos a deliberar. Ele e seus irmãos colocaram a se deliberar,
né? Ou seja, discutir quem iria pedir as placas para Labão. Então eles chegaram em Jerusalém ali, e o versículo diz aqui: eu e meus irmãos pusemos-nos a deliberar. Só que aqui tem uma coisa, o filho primogênito aqui é Lamã. Lamã, ele tinha o direito de governar os irmãos ali. Ele é o primogênito. Então aqui, quando há uma discussão de quem vai buscar as placas, na verdade, Lamã ele está se eximindo da culpa. Da culpa não, da responsabilidade dele de ir buscar as placas. Então eles estão discutindo, não era para haver discussão. Ele é o primogênito, ele tinha que assumir a postura de líder ali e buscar as placas. Mas houve uma discussão. Como ele não chegou ali num bom senso, o que aconteceu? Aqui diz o próximo versículo: e lançaram sorte para ver qual de nós iríamos à casa de Labão. E aconteceu que a sorte caiu sobre Lamã. E Lamã foi à casa de Labão e falou com ele enquanto estava sentado em sua casa. Então, quando eles lançaram sorte, a sorte veio sobre o primogênito. Então, Lamã, ele vai, né, até a casa de Labão ali para pedir os registros. Vamos ver o que aconteceu aqui. E pediu a Labão os registros que estavam gravados nas placas de latão, que continham a genealogia de meu pai. E eis que Labão se irou e expulsou da sua presença, e recusou-se a dar-lhe os registros. Portanto, disse: eis que tu és um ladrão, e vou matar-te. Né? Ele acusou ali Lamã de ladrão. Né? Na verdade, aqui então Labão, ele não sabia o proceder de Lamã, nada disso. Então era um falso testemunho. Na verdade, a gente vai ver no estudo, acredito que para amanhã, que na verdade quem é o ladrão aqui é o próprio Labão, que cobiça os bens deles e ele acaba cometendo furto ali, roubando todas as coisas, né, da família de Nefe ali, tá bom? Então ele está acusando Labão de ladrão, mas na verdade quem é o ladrão aqui é o próprio Labão, tá bom? Versículo 17, peraí, versículo 13 aqui. Vou finalizar aqui no versículo 13 e amanhã a gente continua aqui no versículo 14. Só essa questão aqui, né, que ele acusa Lamã, né, de ser ladrão, né, só que ele é o ladrão. Outra coisa interessante aqui que a gente tem que observar: Lamã, ele vai até a casa de Labão e ele não consegue os registros, ele é expulso, né? Na verdade, ele vai sair fugido dali, né, porque Labão vai procurar matá-lo. Então ele foge. Então veja que ele não consegue obter as placas. Essa é uma informação importante, por quê? Porque mais na frente, quando eles estão na terra da promissão, que Nefe, ele pega os registros, o Senhor pede para separar as famílias. E quando Nefe pega os registros e parte para outra parte da terra, Lamã e Lemuel acusam Nefe de roubar os registros. Mas não foi ele que conseguiu o registro. Quem vai conseguir o registro vai ser Nefe. Tá bom? Então veja que a acusação não tem fundamento. E eles ensinam isso aos seus filhos, de modo que se torna uma tradição de que o Nefe havia roubado os registros. Tá bom? Vou ler só esse versículo aqui, que mostra essa tradição que eles trouxeram a seus filhos aqui. Está lá em Mosias capítulo 10, versículo 16 e 17. Diz assim, ó: e também se enfureceram com ele, porque partiu para o deserto, como o Senhor lhe ordenara, e levou os registros que estavam gravados nas placas de latão, porque diziam que ele os havia roubado. Olha só, né? Lamã, ele acusa Nefe de ter roubado dele as placas de latão, sendo que não foi ele que obteve as placas de latão. Agora ele teve a oportunidade e não fez. Pelo contrário, ele não assumia a postura ali de primogênito, de guiar os seus irmãos, tá bom? Agora, quando era para questão para querer governar, para ganhar as coisas, ele queria governar, mas para assumir responsabilidade, ele estava fora, né? O versículo continua aqui: e assim ensinaram a seus filhos que deveriam odiá-los, né? Então, odiar quem? Os nefitas, que eram os descendentes de Nefe. E os lamanitas eram ensinados a odiar os nefitas. E deveriam assassiná-los, e deveriam roubá-los, e saqueá-los, e fazer todo o possível para destruí-los. E eles tendo, portanto, ódio eterno contra os filhos de Nefe.
Então veja, né, que o que o pai passou para os filhos se perpetuou ali como algo enganoso. Então eles conheciam os nefitas como se fossem mentirosos, ladrões, sendo que não existiu isso aqui, tá bom? Então veja o que a mentira dos pais que ensinam aos seus filhos, como isso se perpetuou por muitas gerações também, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.